E no Muda Mundo Tamo Juntos de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Maiara Medeiros, que é psicóloga. Tudo bom, Maiara? Prazer te receber aqui. Tudo bem, Cris. Eu que tenho o prazer e agradeço pelo convite também. Maiara, tu és psicóloga, aí tu me disseste que na tua clínica, né, tu tens algumas pacientes que são professoras e tu também tens uma experiência como professora porque fizeste magistério, né? Isso, exatamente. Então, tu sabes bem, né, como o professor está neste momento, né? Não está sendo fácil, né, Maiara? Não está sendo nem um pouco fácil, né, Cris? Porque, assim, os professores também não foram preparados para esse momento de pandemia. Então, assim, muitos deles estão aprendendo ainda a mexer nas novas tecnologias, né? Tentando fazer o melhor para os alunos, pensando não só nos alunos, mas nas famílias também, né? Porque a gente tem que lembrar que, assim, muitas vezes tu manda, né, uma lição de casa, enfim, e o aluno está sozinho para fazer, né? Porque o pai está tendo que trabalhar ainda, né? Ou porque a mãe também está home office, mas está trabalhando. Então, assim, tem vários aspectos, né? E dentro da nossa realidade brasileira ainda tem a questão de que muita gente não tem internet em casa. Então, as escolas públicas têm um impacto aí muito maior, né, do que a rede privada. Né? Então, fica muito complicado tu mandar as coisas para os alunos, mesmo tendo um link que tem acesso e tudo mais, se a criança não tem, ou às vezes até tem internet, mas tem um celular na família, e aí é mais de uma criança. Então, assim, são vários fatores que acabam sendo, sim, né, desafios para esse momento, né, para todos daí, para professores, para os pais e para as crianças em si. E qual acaba sendo a principal repercussão, assim, na questão emocional do professor? É a ansiedade? O que isso se transforma, todos esses desafios se transformam no quê? Numa grande ansiedade? Esses desafios, Cris, eles têm aparecido muito como ansiedade e em alguns casos como depressão também, né? Porque, assim, a gente sabe que vem já algumas doenças emocionais, elas já estão ali e com a pandemia acabaram por sim, né, extrapolando. Mas no caso específico dos professores, às vezes há uma cobrança muito grande de diretoria e coordenação e alguns pais, e aí eles estão sim tentando dar o melhor. E até da própria sociedade, né? Porque às vezes a sociedade diz assim: ah, mas os professores estão em casa, né? Estão sem fazer nada. Como já dizem mesmo no presencial, né? Ah, o professor fica lá 4, 5 horas, depois vai para casa e não faz nada. Quando na realidade essa é completamente diferente, né? É um turno que às vezes vai além da noite, né? Preparando aula, corrigindo caderno, fazendo várias coisas. Isso quando a gente está presencial. E aí agora, dentro desse contexto pandêmico, todas essas pressões que o professor está sentindo também estão refletindo muito nele, né? Por quê? Porque muitos professores, por exemplo, têm filhos em casa. E aí, como é que eu faço para dar aula no mesmo horário que o meu filho tem aula? Então, começa a entrar também nesses embates, sabe? Né? Tem casos... Eu tenho uma paciente que ela tem um filho com 6 anos, né? E um outro pré-adolescente. O pré-adolescente tem aula no período que ela não dá aula, então ainda consegue ajudar um pouco mais. Mas o pequeno tem aula no mesmo horário que ela dá aula. 6 anos eu estou alfabetizando, né? E aí, assim, é claro que o pré-adolescente tenta dar uma ajudada, mas entre irmãos, imagina, né? Não dá muito certo. Então, às vezes, acaba até que é melhor não ajudar do que atrapalhar, né? Vamos dizer assim.
Então, assim, são várias questões, né? Na rede pública, como é que eu vou cobrar que o meu aluno esteja participando da aula se a realidade dele é completamente diferente da minha e de demais colegas, né? Tem crianças que a gente sabe, né, Cris, que às vezes vão para a escola para conseguir comer a merenda, para conseguir ter uma socialização com outras pessoas, né, que deem o carinho, que deem a atenção. E agora essas crianças não estão tendo esse momento de ir para a escola. Então, sim, eu tenho algumas pacientes que, sim, também estão preocupadas no sentido não só da configuração delas familiar e da estrutura como professora, mas da estrutura dos seus alunos. Porque sabem que às vezes não conseguem nem contato com eles, né? E aí fica aquela coisa assim, alguém viu o fulaninho, sabe, né? Se ele está bem, por que ele não está participando das aulas, né? Alguém tem o contato, porque não se tem o contato. E aí a gente entra em várias questões de sociedade como um todo, que não se teve uma preparação para, por exemplo, ir um agente, sei lá, municipal, estadual, enfim, ver se realmente aquela criança tem a oportunidade de assistir a aula online. Se não tem, como que a gente faz isso? Eu estou falando pelo menos dos casos que eu atendo, tá? Das pessoas que eu atendo e que me trazem isso, né? Mayara, não tem, por exemplo, como a gente imprimir um material e deixar para a criança, porque muitas vezes a gente não tem nem acesso à casa da criança, né? Não sabe, enfim, ou não tem como chegar. Então, e isso acaba, sim, né, Cris, te dando uma sensação de eu não tenho o que fazer, né? Eu não consigo me mexer, de impotência, né? E de quando isso vai terminar. E aí, quando eu falei na questão da ansiedade, eu tenho dois aspectos. No aspecto da escola privada, a ansiedade dos professores em relação ao ano que vem. Como é que vai ser? A gente sabe que subiu a inadimplência, né? Então, uma série de coisas estão acontecendo, então, sim, podem acontecer cortes. E aí, como é que fica, né? E dentro da escola pública, é também a questão de segurança. Como é que a gente vai voltar? Como vão voltar esses alunos, né, em segurança? Então, assim, a gente tem aí vários fatores que permeiam a rede educacional, né? E que não dá para a gente dizer, um ou outro é mais difícil, né, de lidar. Não, tá bastante desafiador, mesmo para aqueles alunos de escolas privadas que têm acesso à internet, né? E os professores também, né? Não foram formados para dar aula na frente de uma tela, né? E mesmo sem ser professor, a gente sabe a dificuldade que é isso, né? As reuniões e tudo, de estabelecer um vínculo, um contato, às vezes a gente não sabe se a outra pessoa está prestando atenção na gente, imagina uma criança, né? É bastante desafiador mesmo. Tem se falado muito no Brasil todo, Mayara, nessa questão do retorno às aulas, né? Há, obviamente, diferenças entre os estados, mas, em geral, a polêmica é muito grande. A coisa mais sensata que eu ouvi recentemente foi que quem tem muita convicção, muita certeza de um posicionamento, no mínimo, está mal informado. Né? Porque o retorno às aulas é uma questão complexa, né? Se por um lado tem a questão toda da saúde, de como vai ser esse retorno, uma questão das condições das escolas que não têm água, que não têm papel higiênico, como vai ser isso, né? Vai ter álcool gel, vai ter máscara, né? Por outro lado, não retornar às aulas também, a gente sabe as crianças que, né, estão submetidas a mais violência, que talvez não estejam nem se alimentando. Como é que tu ajuda o professor a pensar isso? Porque a gente não tem uma posição que todo mundo quer que as aulas voltem. Com certeza, a escola é fundamental, ninguém quer o seu filho fora da escola. Mas também todo mundo quer que volte com segurança, né? Com condições. E aí? Exatamente. Como é que a gente lida com isso, Mayara?
Pergunta de US$ 1 milhão essa. E sabe que eu tava olhando até sobre isso, né, e me questionando um pouco sobre isso, porque, assim, a volta às aulas, primeiro, eu acho que o primeiro aspecto a gente vai terminar o ano em dezembro? Se sim, nós estamos em outubro. Tem algum sentido a gente voltar agora, se não tem, vamos dizer, toda a segurança necessária? Acho que essa é uma das questões a se pensar. Quando eu falo em escola pública, eu estou falando em crianças que sim, que precisam de socialização, que sim, que precisam ter os professores ali junto, mas que também precisam ter uma segurança muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que aquele aluninho ali, se precisar ter alguma questão de saúde hospitalar e tal, ele também vai ter mais dificuldade de ter. Talvez ele não tenha um plano de saúde, talvez ele não tenha, né? Ele vai ter que ter outros acessos, né? Os professores, eu fico pensando assim, como que vai chegar, né? Voltar, a gente está aí há 7 meses, bem dizer. O professor vai chegar e voltar e os alunos vão querer vir abraçar e ele não vai conseguir fazer isso. Isso vai ser muito frustrante, sabe? É como quando eles voltam de férias. Eles querem se abraçar. E férias são 2 meses. É o afeto, é o amor, é o carinho, sabe? Em escolas públicas, que nem a gente falou um pouquinho nos bastidores, em que as crianças muitas vezes não têm isso em casa. Eu chego até a ficar emocionada, assim, falando nisso, sabe? Porque realmente, assim, se nós adultos estamos sentindo falta disso, imagina eles. Sim. Né? Então, é muito difícil. Né? É uma decisão difícil também, porque fala de saúde, fala de cuidados, né? E aí talvez, bom, a gente já está nisso há 7 meses, vamos prorrogar e deixar para voltar o ano que vem com segurança, quando eles puderem realmente talvez se abraçar ou tiver alguma forma mirabolante que a gente ache, se não vier a vacina, né? Mas fazer eles chegarem na escola e olharem uns aos outros e não poder ter esse contato, eu acho que também é um machucar, assim, de uma forma muito sem necessidade, né? Porque quando tu não tá vendo, é aquele ditado, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, assim, eu não tô vendo meu coleguinha, eu tô vendo ele pela videoaula, né? Dá saudade, mas tudo bem. Mas agora eu tô vendo meu coleguinha, eu não posso brincar com ele, eu não posso abraçar, aí dói mais, né? E para o professor também. O professor sabe cada um dos seus alunos, as necessidades que cada um tem. E ele não vai poder estar suprindo essas necessidades afetivas, né? Porque o papel do professor não é só ir lá e passar o conteúdo, né? O papel do professor também é como o papel dele, ser um suporte emocional, um suporte de amizade com os alunos, né? Então, Liane, como é que o professor vai oferecer esse suporte emocional, sendo que ele próprio está submetido a enormes desafios e talvez tenha também na família sofrido algum tipo de perda, né? Assim, tenha alguém doente, todo esse sofrimento prolongado, né? Essa falta de certezas, a gente não saber quando isso vai acontecer. Então, é um professor que, claro, alguns que são mais fortes emocionalmente, ou que conseguem fazer terapia, ou que tem algum outro tipo de apoio, as pessoas são diferentes, né? Mas, em geral, a gente sai dessa pandemia, vou usar uma palavra um pouco forte, mas meio assim aos pedaços, né? Tendo que se reconstituir, assim, em geral, né? Assim, e aí, como que eu vou oferecer esse acolhimento para esse aluno que, falando de escola pública, mas também de escola privada, mas especialmente da escola pública, vem talvez numa situação de mais dor ainda, né? Como é que a gente faz isso?
Tu sabe, Cris, que uma das coisas que eu tenho lido bastante também é que vem a segunda onda, ela não é a própria pandemia em si, mas ela é uma série de consequências emocionais que essa pandemia vai deixar, né? Dentro do que tu me fala dos professores, eu acredito que as escolas, o governo, enfim, deveria ter sim um planejamento de socioemocional para o professor, um suporte para ele, porque ele vai ter que dar conta desse aluno que tem essa necessidade e ele vai dar conta, porque ele vai tirar todas as forças que ele tem ainda para conseguir dar conta desse aluno. Só que isso vai acabar fazendo o quê? Com que ele sofra muito mais ainda com essas dores internas que ele já tem, com a ansiedade, com a questão da depressão, né? De será que eu estou conseguindo realmente fazer o que eu preciso fazer, né? Eu estou com um monte de coisas, e aí a questão da ansiedade é a antecipação, né? Então, assim, bom, eu estou com vários problemas com a minha família, com isso, com aquilo outro, e eu não consigo resolver ainda o problema do meu aluno. Ele vai pegar esse aluno, ele vai acolher da forma como ele conseguir, mas as coisas, as questões internas dele vão continuar ali, né? E aí eu acho que entra um pouco da ajuda também, talvez, de coordenação e diretoria, que consigam fazer esses olhares, né, para o corpo docente e entender o momento de cada um e entrar como um apoio, né, realmente, assim. Às vezes a gente tem o apoio da coordenação pedagógica na parte, né, toda de conteúdo, o apoio da orientação para os alunos, mas agora isso vai ter que ampliar um pouco, né? Porque vão ter que olhar também para o professor, para o profissional, né? Onde eu posso te ajudar? E aí, lá no que eu disse no início, não entrar só na cobrança, né? Só na pressão de, bom, tu tem que dar conta, tu tem que terminar, tem tantas horas para fazer ainda. Porque o profissional, o professor, ele também, como tu disse, ele também tem uma vida pessoal, né? Ele também tem a família, ele também pode ter tido perdas, ele também tem alguém doente, né? E olhar diferente nesse momento é o que vai fazer com que esse profissional consiga dar conta da escola e dar conta do seu restante. Talvez não da maneira mais ideal do que se estivesse fazendo realmente uma terapia ou um acompanhamento clínico, enfim, mas de alguma forma ele também vai se sentir acolhido pela sua coordenação, pela sua direção. Porque às vezes, Cris, o que eu recebo... Pode falar. O que eu recebo dentro... colegas também, né, Maiara? Que assim, me parece que é um momento também de dar as mãos, assim, né? Que os professores contem um com o outro, né? Assim como o professor que está nos assistindo também se reconhece e se sente de alguma forma, eu espero, acolhido, porque a nossa preocupação é essa, né? Oferecer um acolhimento, né? O professor não está sozinho, não é o único. E eu acho que nesse retorno, a ajuda do colega, esse trabalho em rede, essa troca vai ser fundamental. Eu te interrompi, desculpa. Não, não tem problema. O que eu ia dizer é que, assim, às vezes o professor, dentro da própria instituição, ele se sente tão acuado que ele não consegue também dizer, olha, eu estou precisando de ajuda, né? Quando o papel da direção, da coordenação deveria ser também acolher e também olhar para o professor, né? Porque é ele que está ali na frente de 25, 30 alunos e que está dando conta. Sim. Né? Então, eu acho que assim, a gente... É importante o conteúdo, é importante. Mas a inteligência emocional, nesse momento, ela é um fator primordial dentro da escola, como um todo. Né? E aí eu estou falando desde a direção até a tia lá que faz a limpeza. Porque a tia lá que faz a limpeza, ela também passou por perdas, ela também teve algumas questões e que devem ser olhadas. Né? Então, se a escola não agir como
uma comunidade, uma família que abraça todos que estão ali dentro, vai ficar difícil realmente de lidar com todas essas questões. Porque a gente ainda está num cenário muito instável. A gente não sabe nem se vai ter Natal e Ano Novo, vamos dizer assim, né? Normalmente. A gente Sim. não sabe como Mas vai ser. pode ser uma oportunidade, né, Mayara? Porque essa questão da inteligência emocional, ela já deveria fazer parte, né, há muito tempo, né, da grade curricular, não sei de que forma, não acho que não é uma disciplina à parte, mas é assim, porque a gente não foi criado, a gente não aprendeu a lidar com as emoções da gente, ao contrário, né? A gente aprendeu a segurar, né? Quem é forte é quem não se expressa. Para homens, então, o homem não chora, né? Então, isso traz consequências bem graves, até para a gente se conectar, né? Porque a gente pergunta assim, como é que tu tá? Tô bem. Tô bem e tô mal. Isso não é um sentimento, né? Isso não conecta com o que realmente eu estou precisando, quais são as minhas questões envolvidas, né? Talvez seja uma oportunidade para prestar atenção ainda durante a pandemia, né, enquanto as aulas não voltam, na importância desse assunto, né, e como isso pode ser uma ferramenta, como tu disseste, assim, fundamental para fazer a diferença nesse retorno, né? Exatamente, Cris. Eu acho que essa questão de inteligência emocional, de se colocar no lugar do outro, né, que são questões assim de me entender, né, de entender a si próprio e de também conseguir reconhecer o outro, é muito importante. E dentro da escola, isso é um lugar onde isso poderia ser muito bem trabalhado, né? E bem como tu disse, a pandemia ela vem também para deixar vários ensinamentos para nós, né? E um deles é, será que esses formatos que a gente tem são os melhores, formatos no que eu digo de conteúdo? Será que eu não preciso ensinar o meu aluno a ter mais resiliência? Porque uma das coisas que a gente vai sair nessa pandemia todos é com resiliência, né? Todo mundo teve que se adaptar de alguma forma, em algum momento durante esse ano. E rápido, né? E rápido. Então, assim, pode ser que o aluno esse ano ele não consiga saber, sei lá, as frações mistas e tudo mais, mas ele vai entender que nem tudo que a gente planeja vai acontecer. Ele vai entender que a gente não tem o controle de tudo o tempo todo. E essa é uma lição que muitas vezes nem os adultos aprendem tão rápido. Sabes que o Muda Mundo tem como principal objetivo auxiliar professores no resgate de valores. E valores que agora estão vindo à tona, né? Assim, a empatia, né, é um deles, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro. A resiliência também é um valor, o respeito, o cuidado, né? Talvez esses sejam legados, né, da pandemia, porque a colaboração, por exemplo, mesmo no mercado, a gente está vendo empresas de setores diferentes colaborando, coisas que há pouquíssimos meses não se pensaria, né? Então, isso é muito bacana, a solidariedade. Eu sou muito esperançosa de que esses valores venham para ficar. Eu também tenho essa esperança, sabe, Cris? Eu acho que, sim, a gente ainda tem bastante para avançar, muito para avançar, mas eu acho que essa experiência de pandemia, ela ressignificou muitas coisas, né? Dentro do próprio processo familiar, eu digo, né, as pessoas, o problema não é ficar em casa com a família, o problema é ficar em casa consigo mesmo. Porque, né, quando eu tenho a rua, que eu posso ir, eu não preciso me encarar a todo momento. Mas agora não tem como, eu realmente tenho que me encarar, né? E de rever valores e de olhar e entender a liberdade que a gente tem, né? Então, assim, eu vejo as pessoas dizendo, nossa, que saudade de ir num parque, de correr, né, de abraçar os amigos, de poder estar junto, né? Coisas que às vezes tu diz, ah, não, hoje eu vou ficar em casa porque eu não quero ver ninguém, né? Não quero socializar com ninguém. E hoje em dia está tão latente em todo mundo, né?
E na questão dos professores, me machuca muito quando eu entro, por exemplo, em redes sociais e vejo as pessoas questionando ou as pessoas perguntando, né? Ah, por que que não querem voltar? E não é uma questão de os professores não querem voltar. É muito maior do que isso, né? Eu acho que se a sociedade como um todo soubesse o amor, o carinho que o professor tem e o quanto ele gosta do que faz, não diria isso, sabe? E só faz por amor, né, Maiara? Eu estou convencida, isso em, sei lá, 15, 16 anos de Projeto Muda Mundo, numa relação muito próxima com professores, eu estou convencida que são pessoas especiais e que só fazem isso por amor, porque não tem a valorização nem salarial, nem reconhecimento da sociedade, é uma cobrança, é difícil, é extenuante, e eles estão ali, né, por amor às crianças. Exatamente. É muito maior do que ficar ali, né, só dando aula, vamos dizer assim, né? Isso vai muito além, né? É um cuidado e muitas vezes o cuidado que não se tem em casa, né? A grande maioria das vezes, independente de escola pública ou privada, porque às vezes na privada a criança tem lá o seu Xbox, não sei o que, não sei mais o que, mas a atenção ela não tem. Sim. O pai trabalha tanto para manter toda aquela condição que às vezes não tem tempo, ou chega em casa, a criança já está dormindo. Uhum. A partir da tua fala, Maiara, eu fui pensando aqui, dica, eu não gosto muito da palavra dica, mas de algumas sugestões para os professores, né? Porque o momento é desafiador, mas algumas coisas que tu falaste me remetem assim, por exemplo, rever valores, né? E tentar se apegar a isso, se apropriar disso no sentido de que isso vai nos ajudar a construir um mundo melhor. Então, assim, não naturalizar algumas coisas que são tão lindas como a vida, como uma flor, como caminhar num parque e vibrar esse momento, isso pode ajudar a aplacar a ansiedade e a gente valorizar as coisas que são essenciais. Eu acho que talvez esse momento também seja de uma reflexão sobre isso, assim, o que é essencial mesmo, né? Do que eu preciso para viver? O que a gente poderia sugerir ao professor, assim, fazer esse tipo de reflexão? Existe alguma prática? O que tu dirias assim para o professor, assim, no sentido de ele tentar ter um pouquinho mais de conforto, aplacar um pouquinho a ansiedade para seguir em frente, porque a gente precisa tanto, tanto deles, né? Uhum. Assim, Cris, eu sempre costumo dizer que uma das coisas é a gente se dar conta que não consegue dar conta de tudo, né? Então, assim, por mais que seja sofrido para mim saber lá que o fulaninho ele não está entrando na aula, que faz 7 meses que eu não estou conseguindo falar com ele, a família não está, né, dando retorno, eu não vou conseguir dar conta daquilo ali. E aí eu tenho outros 20 que eu tenho que dar conta. Então, assim, mas, Mayara, o que eu faço com o fulaninho? Bom, a gente tenta todas as formas de ajudar, né? Aciona conselho tutelar, aciona diretoria e tudo mais, mas eu não posso ficar sofrendo, né, muito com aquilo ali. Eu tenho que dar o direcionamento e conseguir voltar a minha atenção para aqueles outros 20 que estão ali e para mim mesmo, né? Porque às vezes o que acontece? A gente sim fica muito preocupado com uma pessoa, mas as ferramentas que a gente tem no momento não nos ajudam, né? Não entra um limitador. E aí tem que entender também quando esse limitador entra. E aí conseguir olhar para si e olhar para o restante da turma e conseguir levar eles também de uma forma mais tranquila, né? Quando eu digo olhar para si, Cris, é também conseguir dar os seus tempos. Eu sei que é uma coisa difícil, né? Porque tem as cobranças todas, mas que é necessária, né? Então, assim, não dá para eu querer fazer o vídeo mega blaster da internet. Acho que não é um momento de fogueira das vaidades, porque a gente sabe que isso muitas vezes acontece, né? Então, assim, não é esse momento.
né? É o momento de querer, sim, estar presente com seu aluno na aula online, da melhor forma possível, com conteúdo legal para ele, mas muito mais entendendo como ele também está no momento do que a coisa do conteudismo. Só que daí eu entro de novo na questão, né, diretoria, coordenação, que tem que também comprar essa ideia, né? Tem que também comprar essa ideia. E aí eu vou para um outro lado, Cris, que depois eu afunilo de novo na tua questão, mas em pensar também nos pais. Tem aquele pai, e aí a empatia como um todo, porque assim, tem aquele pai que ele está em casa e que ele consegue sentar do lado do filho e fazer as coisas? Tem. Mas tem aquele pai que ele não consegue. Aí o pai que está em casa diz que acha que tem pouca lição. Ah, estão mandando poucas atividades para o meu filho. Mas ele não está tendo a empatia de pensar naquele outro pai que está trabalhando o dia inteiro e que vai chegar em casa e vai ter muita atividade. Então tem que ter empatia dos dois lados. E dentro desse fogo cruzado todo fica o professor. Tentando manter a calma, tentando manter a disciplina, atender aos pais, atender a diretoria, a coordenação e abraçar esse aluno. De tudo, o que mais faz sentido para cada um deles? Né? É abraçar o meu aluno? Bom, então eu vou abraçar o meu aluno. Aí eu vou ouvir críticas? Ok, depois eu vou dar conta dessas críticas. Mas nesse momento eu vou cuidar de mim, do meu emocional e do emocional dos meus alunos. Seja fazendo brincadeiras por aula online, seja conversando com cada um deles, tendo um momento lá, momento bate-papo, né? Porque isso é importante. Aí, como eu vou cuidar da minha saúde mental, eu, professor? Tirando um tempinho do dia para si. Tem um monte de coisas acontecendo? Tem. Mas eu digo sempre que 1 hora do dia que a gente tire para a gente, seja na hora que for ir tomar o banho, seja na hora que for deitar, mas que tu consiga estar ali. Não estar pensando na aula que tem que dar amanhã, não pensar no fulaninho que não terminou a atividade, não pensar, né, no circuito dentro de casa, como está. Mas a pessoa ela tem que ter pelo menos 1 hora, o dia tem 24, 1 hora para ficar com ela mesma, né? Para conseguir respirar, eu digo. Porque senão fica um monte de coisa na cabeça e a gente fica pensando e tentando resolver as outras coisas. Uma máxima que eu digo para os meus pacientes sempre é: lembrem quando a gente entra no avião. Eles dizem, em caso de despressurização, coloque a tua máscara primeiro para depois ajudar o outro. O professor vai ter que colocar a sua máscara primeiro para depois poder ajudar os outros. Eu sei que não é fácil, não é uma coisa fácil, porque tem muita pressão de todos os lados, mas é necessário muitas vezes. Talvez pensar em pílulas de presença, né? Vou me dar de presente se eu não tenho essa 1 hora, eu acho que eu não tenho, né? Vou tomar um banho gostoso, conectado comigo, vou fazer uma comida, vou amassar um pão, não sei, vou respirar, fazer um exercício, uma caminhadinha. Algo que deve fazer, exatamente. Né? E aí é importante, né, Cris? É estar no momento presente. Não adianta eu ir amassar o pão e ficar sovando lá, tipo, eu tenho que fechar as horas. Não adianta, né? É estar naquele momento ali. É estar naquele momento ali, tipo, ai, que gostoso que eu estou fazendo isso, que é uma coisa que eu gosto, vou botar, sei lá, um tempero diferente, vou rechear, enfim, é estar naquele momento presente sem pensar nos outros. Eu digo uma boa dose de egoísmo no sentido de tenho minutos para mim, às vezes é necessário, né? Então, assim, ok, todo mundo aqui de casa, agora eu vou me fechar aqui e vou ler, né? E 1 hora ali, sagrado, vou ler.
Claro, quem tem criança pequena, a gente sabe que daí tem que se adaptar um pouco melhor. Mas eu sempre penso que quem tem criança pequena agora na pandemia, como deve ser desafiador, né? Ainda bem que a minha é grande. Criança pequena, querendo sair na rua, querendo correr. A minha filha tem colegas que são quadrigêmeos. Eles têm 10 anos, mas aí você imagina quadrigêmeos tendo aula no mesmo momento, né? Então, é complicado, né? São realidades... Lembre disso quando você reclamar de alguma coisa. Mas não é? É verdade, é verdade. São realidades muito diferentes. Muito obrigada por essa conversa, né? Eu espero que a gente possa ter outros. O nosso espaço aqui do Muda Mundo, estamos juntos, está super aberto, né, a propostas, a sugestões. A nossa ideia é tentar colaborar de uma forma muito singela, mas colaborar com o professor com esse momento tão difícil que ele está vivendo. E eu espero que a gente tenha feito. Que bom, Cris. Eu que agradeço a oportunidade. Já dou parabéns também pelo projeto, que é um projeto lindo. E principalmente por esse momento, sabe, de iniciativa, de olhar para esses alunos, olhar para esses professores, né, que muitas vezes não estão recebendo todo o carinho, todo o afeto que mereciam dentro da própria sociedade, né, porque eu não vi ainda movimentos dentro de redes sociais, por exemplo, parabenizando os professores. E eles têm que ser parabenizados, porque agora eles viraram youtuber também. Também tem isso. E aprenderam sozinhos. Eu acho que tudo que a gente faz ainda é muito pouco, né? Porque é a profissão mais importante do mundo e deveria ser, né, a mais valorizada. Exatamente. Nenhum de nós estaria aqui se não fosse um professor. É verdade, eu sempre falo isso. Quem estaria aqui? Eu só estou aqui porque eu tive muitos professores e alguns inesquecíveis, né, que mudaram a minha vida. É mesmo. Querida, obrigada, tá? Um beijo, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.